Olá! Minas lidera o ranking nacional de desastres naturais. Foram 8.095 registros entre 2013 e 2022. Os causados por chuvas e enxurradas ficam atrás apenas dos provocados por estiagem ou seca e por doenças infecciosas virais, como o coronavírus. O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o protocolo de enfrentamento de desastres lançado em novembro de 2022 em parceria do MPMG com a Fundação João Pinheiro. E participam desse programa conosco o promotor de justiça Francisco Ângelo Silva Assis, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário do MPMG. Ao meu lado está o promotor de justiça Leonardo Castro Maia, coordenador estadual das Promotorias de Justiça, Habitação e Urbanismo do MPMG. Também aqui no estúdio conosco o professor da Fundação João Pinheiro, Agnes Gilele Saraiva. Ele é formado em administração, com doutorado em educação pela UFMG. É também pesquisador de políticas públicas sociais, de segurança pública e educacional. E remotamente conversa conosco a professora Fernanda Damasceno, é advogada e consultora, especialista em direito socioambiental e sustentabilidade, direito dos desastres e mudança climática. Ela é membro das comissões de Direito Público e Ambiental da OAB de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e da Associação Brasileira dos Professores de Direito Ambiental. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TV MP, aos promotores mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu vou começar perguntando para a professora, o que esse histórico de desastres naturais no Brasil aponta para a gente? Olá, Laura, agradeço pelo convite. Gostaria de saudar os promotores Leonardo, João Francisco e também a professora Agnes, que estão no estúdio, assim como todos que nos ouvem nesse momento, e parabenizar a Fundação e o Ministério Público de Minas pela iniciativa aí da divulgação do protocolo. Bom, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de destacar que o fato de que desastres raramente são naturais, As ameaças que possuem essa característica e as tipologias de ameaça estão aí presentes na codificação brasileira de desastres, que organiza esses eventos por grupos e subgrupos. Então, nós vamos lá ter diversos grupos de desastres, como, por exemplo, o geológico, e aí, por exemplo, temos o subgrupo dos movimentos de massa, dos desastres hidrológicos e o subgrupo das inundações, das enxurradas e assim por diante. Então, o desastre acontece, na verdade, quando esses eventos aí impactam no que a gente chama de um território vulnerável. Eu gosto muito de trabalhar com números, porque eles nos dão aí uma dimensão mais clara da realidade. E nesse caso, nós temos bons estudos no Brasil. Eu tenho recomendado e mencionado que possuem metodologias aí que levam em consideração a proximidade da Defesa Civil Nacional e também os dados, obtidos a partir dos municípios e estados que informam o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. E um desses estudos está à disposição, pode esclarecer bastante a sua pergunta. Ele está no site do MDR, pode fazer download, e é o diagnóstico das capacidades e necessidades municipais em proteção e defesa civil. Então, temos lá 6 publicações com uma visão nacional e visões por região do Brasil. Isso interessa bastante para a região sudeste, para dar uma olhadinha em relação a essas dificuldades e também a como estão preparadas as defesas civis. O estudo traz aí umas informações interessantes, porque também históricas. Nas últimas 2 décadas, aí, houve um aumento significativo do número de desastres relacionados a clima e ações antrópicas no Brasil. Só para ter uma ideia, entre 2013 e 2015, as declarações de emergência, devido aí a uma série de eventos, dispararam em 409% no território nacional. Nesse mesmo período aí, o deslizamento aumentou 22 vezes. Então, e sendo aí o grande desastre da região serrana, no Rio de Janeiro, um dos exemplos, mais de 1.000 pessoas perderam a vida. E nós temos ainda os eventos de Minas Gerais, 2015 e 2019, os desastres de Mariana e Brumadinho, e uma série de outras circunstâncias, como secas que se repetiram de 2012 a 2017, na região semiárida, a questão de derramamento de óleo no país. Então, uma análise ainda partindo
das informações desse estudo, né, provenientes aí do Sistema Integrado de Informação sobre Desastres, que é o S2D, no período de 2013 até 2020, né, destaca que foram contabilizados muitos registros de decretação de situação de emergência e calamidade pública. Por exemplo, correspondendo a mais de 4.000 municípios afetados, né? Nós vamos ter aí todo tipo de evento, como você destacou no começo da fala. Temos a estiagem, temos as doenças influenciadas pelo Covid, temos seca e principalmente tempestades que a gente chama convectivas, né? Nesse período aí foram mais de 211 milhões de afetados, né? Além de mais de 44 mil mortos, 953 mil feridos e 1,6 milhões de desalojados. Quer dizer, esses números aí representam um panorama que por si justifica a necessidade de uma política pública que considere efetivamente um trabalho de implementação urgente. Esses desastres também, além de terem um impacto ambiental e de terem um grave impacto na vida das pessoas por conta da sua perda, das perdas e danos, eles também são um sério obstáculo ao desenvolvimento do país. Segundo um estudo do Banco Mundial, em 2020, divulgado em 2020, foram identificadas aí perdas econômicas na casa dos 330 bilhões de reais, sendo aí infraestrutura e habitação as perdas superiores a 1 bilhão. Então, isso tudo impacta no desenvolvimento dos municípios e das regiões afetadas. Esse panorama demonstra por si, então, resumindo, a importância de implementarmos estratégias voltadas a todas as fases do ciclo de desastre, que vão aí ser ações antes, durante e depois, né? É importante pensar que desastres requerem não só resposta, mas também prevenção. Acho que, resumidamente, seria um exemplo breve e não pontual, né? Mas já com números do que é o histórico de desastres e também, de alguma forma, aponta para os riscos desses eventos em termos de Brasil. E em termos de Minas, doutor Leonardo, em que situação que Minas está? Por que a gente está no topo desse ranking, né? Existe um ranking aí que aponta todos os estados e municípios no Brasil? Sim. Obrigado, Laura, meus colegas de mesa, doutor Francisco, doutor Agnes, doutora Fernanda e os que nos assistem. Sim, Minas Gerais, ele acaba agregando uma série de circunstâncias, como, por exemplo, o seu estado, que tem 853 municípios, né? Então, um estado com muitas unidades, é um estado que tem características também de relevo bastante variadas, território muito grande. Então, Minas Gerais, como os outros estados, né, mas de uma forma especial, está submetido a todos os problemas que são causas desses desastres, né? Então, se a gente for pensar na questão das declarações de situação de emergência, né, e calamidade, por exemplo, nós temos várias unidades que estão declarando essas situações quando elas lidam com esses problemas. E de fato, Minas Gerais, com seus municípios e realidades de municípios muito pequenos também, não está necessariamente pronto. Acho que o Brasil inteiro não está pronto, pelos dados que a professora Fernanda colocou, mas no nosso campo, né, no nosso espectro aqui, isso acaba chamando muito atenção, né, pelos números. Existem vários levantamentos, né, a própria Confederação dos Municípios faz um levantamento, e Minas Gerais recentemente tem aparecido, né, numa posição desfavorável no número, né, de eventos, no número de vítimas, né, vítimas fatais, em razão dessas circunstâncias que nós vivemos hoje de mudança climática, construções precárias, né, em locais inadequados, e eu considero, sobretudo, a falta de uma estrutura, de fato, de uma política que esteja funcionando. A política de proteção e defesa civil, ela é relativamente recente, se a gente for pensar no tempo de vida de uma norma, de uma lei,
ela é relativamente recente e ela não está ainda totalmente implementada. Inclusive, parte do nosso trabalho no Ministério Público é no sentido de fazer com que essa estrutura seja implantada, né, e possa, de fato, atuar positivamente na prevenção de desastres. Doutor Francisco, então o protocolo de enfrentamento de desastres vem para isso. Em que ele consiste? Olá, Laura, colega Leonardo, professor Agnes, né, professora Fernanda, prazer estar com vocês aqui. Na verdade, no Ministério Público, nós temos uma tônica nessa atual administração de buscar o engajamento entre os colegas, né, a promoção multifatorial, né, em vários ângulos para o enfrentamento desses problemas, né. Então, o protocolo é fruto disso, né, desse trabalho de vários coordenadores, porque as questões relativas a riscos que se implementam de fato todos os anos, né, especialmente aqui no dia de hoje estamos falando muito mais de chuvas, de deslizamentos, né, para falar aqui de uma forma mais clara, nós precisávamos nos organizar cada vez melhor para poder fazer esses recobrimentos do ponto de vista não só ambiental, não só das estruturas políticas que devam existir, né, da política pública que deva existir, mas da proteção humanitária, né, porque nós temos aquela perspectiva que, após esses eventos, nós temos problemas de toda ordem com pessoas, né, com vulnerabilidades etárias, situacionais, né, econômicas, que precisam ser assistidos. Então, o protocolo é um engajamento de vários setores do Ministério Público. Nós estamos aqui representando vários colegas, né, que se prontificaram numa série de assentadas com a política pública existente, conhecendo os nossos parceiros, para que a gente possa cada vez mais nos organizar e reorganizar, né, para enfrentar melhor essa situação. Acredito que seja uma primeira versão, uma versão que vai ser testada em campo, né? Como o colega Leonardo nos disse uma vez, ela precisa ser customizada, ela precisa ser levada a esses vários destinos de Minas Gerais que são muito distintos e diferentes, para que a gente possa ver como essa política pública possa ser cada vez melhor sedimentada do ponto de vista da política pública e do ponto de vista das proteções sociais que devem existir. O protocolo se prontifica a isso. O que ele estabelece? Ele estabelece possibilidades de ações conjuntas, né, do Ministério Público enquanto administração, do promotor de justiça enquanto órgão de execução, frente aos respectivos municípios, para que os municípios possam cada vez melhor estar preparados para enfrentar as situações que são, né, recorrentes todos os anos. Então, o protocolo, né, nós pretendemos experimentar ações de cunho mais preventivo no ano próximo, né, no ano que vem, mas sem descurar das necessidades desse ano, né, as chuvas estão aí, então ele vai permitir ao promotor de justiça ter uma melhor visão desse núcleo engajado de colegas e de outros atores da política pública, né, para que a gente possa trazer essas sobreposições de proteção. Né, do Seria ponto de bem vista... de orientação, de checagem das estruturas, de defesa civil, de cada local? Exato. Nós temos já um trabalho feito pela Defesa Civil que fomenta essa implementação da política, né? Isso precisa também de muita experimentação em loco, né? A gente precisa de treinamento, precisa do envolvimento das comunidades, precisa de levar conhecimento das realidades para que as pessoas possam estar melhor organizadas. O Ministério Público é uma instituição, por natureza, catalisadora de política pública, né? Então, é isso que nós estamos propondo. Nós, coordenadores de centros de apoio, né, trazendo essa proposição para que os colegas possam absorver, possam trazer as suas demandas, possam conhecer a realidade, né, dos seus municípios e, de alguma forma, possam estar a cada ano melhor organizados para o enfrentamento de eventos que são rotineiros todos os anos, né, como esses. Professor, o protocolo foi executado por estudantes, né, do curso com a ajuda, né, de estudantes do curso de graduação em administração pública, sob a sua supervisão, né? Como é que foi esse processo? Laura, doutor Francisco, doutor Leonardo, doutora Fernanda,
O protocolo ele foi escrito a várias mãos. Foi o Ministério Público, uma parceria com a Fundação, foi um projeto de extensão. A gente já vinha trabalhando com o Ministério Público há mais tempo, né, desde desenvolver capacidades, e a gente, então, provocados, né, pelo MP, né, a gente organizamos um grupo de estudo envolvendo estudantes. Aí tem os geólogos que estão fazendo administração pública, geógrafos que estão fazendo administração pública, professores e pesquisadores da área de planejamento urbano, que a Fundação tem um setor especializado nesse campo, elaboração de planos diretores, né, municipais, e sentamos um grupo e pensamos uma estratégia junto com os membros do Ministério Público para a gente tentar entender o que estava acontecendo no âmbito da administração pública junto aos municípios mais afetados. Tomamos como estudo de caso 2 municípios, no caso Santa Maria de Itabira e Carangola, para poder tentar entender como que agiam os governos municipais, como eles se precaviam, como eles agiam durante o evento e como eles se comportavam depois do evento. Então, o grupo inicial é um grupo multidisciplinar de estudantes da Fundação, né? Lá é administração pública, mas tem vários estudantes, a Carolina mesmo, ela tem mestrado em geologia, o David em geografia, o professor Paulo Matos é doutor em geografia. Então, é um grupo multidisciplinar que tem competências e habilidades para tratar do tema com certo cuidado e um olhar todo especial para o âmbito da administração pública municipal, tentar entender como que a administração pública constrói as suas estruturas, como ela enxerga esse problema que é motivador de políticas públicas. Ok, nós vamos falar mais sobre o protocolo, vou querer saber tudo de vocês no próximo bloco, em que vamos falar também das responsabilidades dos governantes em caso de desastre. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas e lembrando que depois de um recorde de mortes por inundações no país em 2022, o governo federal cortou em 99% a verba destinada ao enfrentamento de desastres naturais para 2023. Então eu pergunto inicialmente para a professora o que isso pode representar, né? Já que é um dinheiro que iria para obras emergenciais de mitigação dos desastres. Olha, Laura, isso é muito sério e é uma realidade que não é de agora. Nos últimos 4 anos, o orçamento destinado à proteção e defesa civil no Brasil tem diminuído bastante. E um dos grandes problemas, inclusive, que a gente trabalha naquele estudo que eu mencionei anteriormente, destacados pela Defesa Civil do Brasil, como uma dificuldade, como uma necessidade, é exatamente a falta de recursos financeiros. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil estabelece ali a transferência de recursos da União para os estados e para os municípios, inclusive como obrigatória, de acordo com a legislação, porém, essa transferência depende da existência de um orçamento, de modo que a principal fonte de recurso para o enfrentamento do antes, do durante e do depois do desastre depende dessa transferência. Existem outras, claro, como, por exemplo, o Fundo Nacional de Calamidades Públicas, só que o que acontece com o FUNCAP, né? Ele está previsto na lei, mas ele não está regulamentado. Então, como bem colocou o Leonardo anteriormente, nós temos esse problema de uma previsão legislativa
que não é regulamentado e que, portanto, acaba não sendo, na sua excelência, funcional. Então, é extremamente sério e essa questão precisa ser revista com urgência, porque compromete, sim, a prevenção e, sobretudo, compromete algo que se trabalha pouco, que é o processo de recuperação, que pode ser positivo ou negativo, como um gatilho para a ocorrência de um novo desastre, porque a prevenção está presente em todas as fases do ciclo desse evento. Então, é muito importante que imediatamente se reveja esse corte e trabalhe consciente da importância que ele tem para os municípios, principalmente no momento da ocorrência de desastre. Paralelamente, se desenvolva outras possibilidades de obtenção de recursos, algo que também é bastante demandado pela Defesa Civil brasileira e também pelo Sudeste. E, sobretudo, um destaque para Minas Gerais, que tem a mesma visão. Doutor Leonardo, para Minas, qual que será, né, pode ser o resultado desse corte de verba, já que a gente espera que ele seja revisto, né? Sim, é interessante essa questão, né, da verba, porque a ideia de desastre, o próprio conceito, ele tem muito a ver com lidar com algo que está além da sua capacidade. Então nós temos municípios muito pequenos que, de repente, eles têm que lidar com uma questão para a qual eles não estão preparados, né? Eles não têm, eles podem ter estrutura de defesa civil, muitos não têm, mas ainda assim eles precisam muitas vezes de recursos, eles precisam de um aporte de recursos para lidar, inclusive, com essas ações de recuperação, como colocou a professora Fernanda. E essa ação de recuperação também ela tem que promover uma melhoria, porque eu não posso fazer exatamente o que estava antes ali, por exemplo, que foi atingido, que foi construído, eu preciso reconstruir ou recuperar com uma resiliência também para poder suportar as próximas, né, os próximos episódios. Então, mesmo nos municípios de Minas, além do corte, né, que seja do governo federal, que seria repassado, né, para os governos municipais, mas mesmo nos municípios existe uma situação também de falta de estrutura até para receber e para lidar com os recursos e para prestar contas da utilização desses recursos. Então, como colocou o professor Agnes e também o Francisco, existe um sistema no qual é feita essa declaração e nesse sistema o município, né, presta contas. O protocolo, interessante, porque ele encaminha essa questão, no sentido de capacitar o município a lidar com o sistema, a fazer a declaração da situação de emergência, do estado de calamidade e depois prestar contas. Mas no próprio trabalho, né, do Ministério Público, um dos focos é que, por exemplo, os municípios tenham contas específicas, orçamento, não é? E eventualmente um fundo, porque a lei fala um fundo municipal ou uma conta específica para receber os recursos. Porque esses recursos, a lei não quer que eles se misturem com outros recursos. A lei quer que esses recursos sejam recebidos, eles sejam empregados e depois seja feita a prestação de contas. Então, assim, esse problema é o problema, diria assim, chave, né, enfrentado hoje pela Defesa Civil, que é não ter os recursos financeiros e o sistema, né, para processamento, para recebimento desses recursos para lidar com os desastres. Professora, a gente tem uma política nacional de prevenção de desastres que deva ser seguida pelos municípios? Temos, senhora, que é a Lei 12.608 de 2012. Essa lei vai instituir a política nacional, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, sobre o Conselho também nacional, e ela autoriza, desde 2012, então, a criação de um sistema de informações e também de monitoramento de desastres. Ela tem um papel muito importante, não só por trazer toda a perspectiva de ação para os entes federados e atores do sistema, mas também porque ela altera leis bastante importantes, como a Lei 12.340, de 2010, que veio um pouquinho antes dela para tratar exatamente do que falamos anteriormente, que é a questão da transferência dos recursos, né? Ela também vai alterar aí
Estatuto da Cidade e outras legislações que são muito importantes no processo de implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa lei tem uma entrada já bastante impactante, porque logo nas disposições gerais ela já traz aí, né, o dever da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, de adotar medidas para gerenciamento de riscos, para redução dos riscos de desastre. Isso é uma inovação tremenda, porque nós tínhamos, historicamente, legislações muito preocupadas unicamente com a resposta. E ela inverte esse processo, destacando também a importância da prevenção. E, detalhe, essa atuação no sentido preventivo, ela também é uma atividade que deve ser feita com a colaboração de entidades privadas e da própria sociedade civil, junto com o poder público. Então, isso está em lei, e na lei que rege a proteção e defesa civil no Brasil. Uma outra questão bastante impactante é que ela traz aí que a incerteza quanto ao risco de desastre não é óbice, né, para a não adoção. Então, não é óbice para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras. Além disso, ela vai trazer as competências, que são as obrigações dos entes federados em relação a essa matéria, define inicialmente como é que é o sistema de defesa civil no Brasil, como é que deve ser esse conselho, e também traz ali disposições, como eu disse antes, muito importante, falando da relevância, por exemplo, né, de alterações de legislações, levando em consideração a potencial ocorrência de um desastre. Então, quando eu penso no plano diretor, eu devo considerar a legislação de proteção e defesa civil, né? Se eu quero fazer um parcelamento de solo urbano, eu preciso lembrar que existe naquela região, ou, no mínimo, saber, investigar qual poderia ser o impacto de uma atividade, um empreendimento naquela área. E se eu tiver algum impacto grave, eu não posso. Então, um reflexo dessa lei em outras legislações também seria o que eu destacaria. Ela traz a importância de se desenvolver um plano de contingência, que é exatamente no momento quando ocorre o desastre, né? Aquilo que cada um tem que fazer quando o desastre acontece, qual é o papel dos atores? E assim por diante. É uma lei muito interessante e que, claro, ainda precisa de implementação em muitas das suas partes, o que aconteceu bastante de 2020 para cá. Então, nós temos aí um tempo, né, entre 2012 e 2020, em que a legislação ficou sem esse processo de implementação. Mas ela tem muito a dizer e, a partir dela, há muito o que fazer. Professora Agnes, existem estruturas que devem ser criadas no âmbito dos municípios para atuar em situações de desastre? O protocolo prevê, por exemplo, a formação de um comitê de crise? Sim, Laura. A gente tem que considerar que o protocolo são ações emergenciais, é um protocolo mínimo, é um conjunto de ações mínimas. É lógico que ações preventivas de grande alcance, com custos mais elevados, demandam um planejamento. A gente tem a lei federal que torna obrigatório o plano diretor para municípios acima de 20 mil habitantes, mas é interessante que todos os municípios pensem em planejar a sua ocupação, a forma adequada de ocupação, né? Levando em consideração o caso de Santa Maria de Itabira, a área urbana ocupa 1% do território e ela está numa região vulnerável. Se houvesse um planejamento de mais longo prazo, uma ação de mais longo prazo, você poderia mexer nessa estrutura urbana, mas é um projeto caro. Agora, o protocolo, ele estabelece, sim, medidas e criação de estruturas locais para prevenção e trabalha com os três momentos. A prevenção, que vem antes, os municípios se preparam antes, o comitê de crise, ele precisa existir antes da crise, né, com pessoas que pensem a possibilidade do evento e as estratégias de enfrentamento. Ele age durante o evento e posteriormente ao evento. Então, o protocolo prevê todas essas etapas e trabalha com uma dimensão. Você tem a vulnerabilidade,
A vulnerabilidade gera o risco, e quem é o responsável para mitigar o risco? O poder público, o Estado, e aí é no nível de uma política pública. Então, essa é a ideia que perpassa o protocolo, e todas as ações que deveriam orientar a prevenção aos desastres naturais deveriam seguir essa ideia, né? Quem são os mais vulneráveis? E aí agir para mitigar os efeitos dos desastres provocados por chuvas ou secas, né? Prolongadas. Doutor Francisco, falando em prevenção, né? Foi citado aí pelo professor, qual que é a importância do município de ter um plano diretor nessa prevenção aí? Eu diria que, né, talvez a gente precisasse pensar mais no plano de contingência, que seria algo mais específico para fins de prevenção de desastres. E atrelar isso aos planejamentos, ao plano diretor, que é um reitor, o colega Leonardo tem muito mais habilidade para falar sobre isso do que eu, mas plano de contingência, obviamente, compatível com o plano diretor do município, compatível com o plano, né, se o município potencialmente é impactável por barragens, né, o plano em relação a recursos hídricos que eventualmente estejam naquele município. Ou seja, política pública é isso, é organização. O que nós fizemos no Ministério Público é nos organizar nas várias frentes, as frentes de proteções humanitárias, né, da nossa Câmara de Direitos Sociais, idosos, pessoas com deficiências, crianças, direitos humanos, meio ambiente, defesa civil, a CIMOS, né, que é a nosso organismo para mobilização social. Então, a gente precisa agora levar essa melhor organização, induzir essa profissionalização nos municípios, para que esses planos conversem entre si e para que esses planos, na prática, eles sejam factíveis, para começar pela prevenção, pela mitigação, pela resposta, pela reconstrução, seja com uma estrutura mínima, como o professor Agnes está nos trazendo, né? E a pretensão é que essa estrutura mínima ela vá tendo outras camadas ao longo da execução e possa cada vez estar mais robustecida, né? Seja através de estruturas maiores. Tem municípios, por exemplo, que têm uma possibilidade de resiliência e de servir, inclusive, como um case de estudo para que outros menores ou de médio porte possam seguir, né? Belo Horizonte tem uma experimentação interessante, né? Demonstra uma resiliência, mesmo diante da carência de recursos, é possível se ter uma organização e reorganização para enfrentar as questões, né? Doutor Leonardo, como é que o município deve agir quando houver um caso de desastre? O que é ele pode acionar o Estado, a federação, pedindo ajuda? O que é de competência de cada um? Sim. Então, Laura, como colocou aqui o meu colega, o doutor Francisco, essa questão do planejamento, ela é essencial, não é? Planejamento, naturalmente, é um planejamento que, como colocado pelo professor Agnes, seja adequado, adaptado a lidar com aquele município, com o seu território, com a circunstância que ele vive. Nós discutimos um caso, por exemplo, em que o plano de contingência, esse referido pelo Dr. Francisco, que é uma obrigação prevista na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o plano de contingência indicava uma rota de fuga para caso de situação, né, de um desastre, e o plano de segurança de uma barragem de mineração indicava uma rota de fuga distinta, no sentido diverso. Então, essa interação, quer dizer, que esses planos, eles se conheçam, né, e possam fazer o intercâmbio de fato de informações, porque a gente tem um planejamento, o plano diretor, por exemplo, a Lei de Política e Proteção e Defesa Civil, ele alterou o Estatuto da Cidade, para dizer que no caso de ampliação do perímetro urbano, quando a cidade está crescendo, para que não aconteça isso que o professor Agnes colocou, do município referido, que o centro está numa área de maior risco, e tem um território enorme, poderia estar em outra. Ele fala que, havendo essa ampliação, deverá ser feito um mapeamento das áreas de risco, das áreas de desastre, justamente para orientar o crescimento da cidade, o parcelamento, né, da cidade. E o mesmo Estatuto da Cidade, ele submete esse plano diretor municipal, dentro do qual está alinhado o plano de contingência, ao plano de recursos hídricos,
né, ele deve ficar conforme o plano de recursos hídricos da bacia. Então, o município ele precisa ter esse planejamento, porque ali vai ter a orientação para todos os cidadãos e todas as pessoas do que fazer. Olha, o bombeiro vai atuar primeiro nesse ponto. O município vai providenciar a partir de determinada cota de inundação. Quando o rio chegar em determinada posição na régua, ele vai começar a evacuar tais e quais bairros, por exemplo, né? E assim por diante. E depois planejar o que for preciso de obra de... Sim, de e esse plano ele é revisado com frequência, justamente porque aconteceu o desastre, eu tinha um planejamento, segui, mas eu percebi que tem uma coisa que tem que ser alterada. Essa rota de fuga, ela não é a melhor. Agora eu descobri que tem uma outra. Então, no próximo plano, na revisão do plano de contingência, eu vou inserir essa modificação. E assim sucessivamente. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Chegamos ao último bloco do nosso programa, que debate hoje o enfrentamento de desastres, e eu vou perguntar para a professora Fernanda como é que está o Brasil em relação a outros países nesse enfrentamento, há modelos em que a gente deva se inspirar? Olha, o Brasil também. O Brasil tem uma política pública, como nós falamos no bloco anterior, bastante bem pensada para a forma como foi desenvolvida, né, porque ela é decorrente de medida provisória, e ainda assim ela já trouxe lá em 2012 uns caminhos muito interessantes a serem seguidos. Ela é uma evolução, juntamente com os decretos que a regulamentam, em relação àquilo que a gente tinha lá na década de 40, quando se começou a tratar, do ponto de vista legal, essa matéria. Porque lá, como eu mencionei anteriormente, a gente via só a perspectiva da resposta, né? Em 2020, de 2020 para cá, eu destacaria que o Brasil teve um avanço bastante interessante, porque ele teve a regulamentação da matéria de proteção e defesa civil que não tinha antes. Então, nós tínhamos aí, por exemplo, uma orientação da política nacional desde 2012, no sentido de que era fundamental regulamentar o mapeamento das áreas de risco. Isso só veio em 2021. E o Brasil, ele segue uma lógica que não é só dele, é mundial. A legislação e a regulamentação das legislações em matéria de desastre, elas vêm a reboque do evento, infelizmente, né? A boa notícia, nesse sentido, é que, além dos decretos regulamentadores da política nacional, nós temos aí o que a gente poderia considerar de uma evolução, em termos de propostas e de projetos de lei, muito importante, né? Isso tanto em termos de Brasil, quanto de estados, como no caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais. Em termos de exemplo, né, de outros países, quando eu iniciei o estudo dessa matéria, nós não tínhamos legislação no Brasil que efetivamente tratasse dos desastres. O que nós tínhamos apenas eram outros tipos, como a legislação ambiental unicamente. Então, vou olhar para outros países, porque o direito comparado nesse processo é sempre muito interessante como espelho de reflexão e aprendizado. Os Estados Unidos são um grande exemplo, porque eles enfrentaram muitos desastres antes do Brasil, e aí, da mesma forma que a União Europeia, acabaram desenvolvendo as suas legislações e, na sequência, aprimorando. Mas eu destacaria também um outro país que tem uma visão muito interessante e que um viés, né, que mescla a perspectiva do desastre com a mudança climática e a responsabilização, que é a Austrália. Então, resumidamente, seriam esses. Claro que poderíamos tratar de cada um desses exemplos, mas acho que como fonte de observação são suficientes e bastante relevantes.
A professora estava falando da legislação, né, que é boa, mas a implementação dela que ainda está pequena, né? Está começando, não é isso, doutor Leonardo? O Ministério Público fiscaliza, né, a atuação de órgãos como a Defesa Civil. O que falta para nós aqui em Minas? Olha, bem, voltando aqui ao nosso, acho que primeiro bloco, um dos grandes problemas é dinheiro, né? Então, falta dinheiro, mas eu acho que não é só faltar dinheiro no sentido da disponibilidade do recurso, é saber gerenciá-lo, né, de forma eficaz. Porque, por exemplo, não gastar com trabalhos e medidas que não vão resolver o problema, ou não vão agregar a resiliência, por exemplo, para os futuros desastres. Então, por exemplo, destruir uma casa, aí eu pego e reconstruo a casa no mesmo local. Então, já se sabe que aquele local é um local de risco, por exemplo. Então, talvez uma medida interessante seria, de fato, gerenciar esse risco. Então, fazer alguma solução de engenharia para eliminar ou até reassentar, né? Colocar aquela residência num outro local, num local de segurança. Mas o Ministério Público, sim, atua e nós temos muitas ações propostas. Inclusive, hoje mesmo eu tive ciência de uma decisão, de uma sentença judicial que foi proferida justamente para obrigar o município, para compelir a instrumentalizar, né, esse sistema, fazer parte do sistema, porque o sistema é um sistema nacional. Então, os municípios têm a sua autonomia, eles têm ali as peculiaridades, as perspectivas e as necessidades são muito próprias, né, de cada município. Mas há necessidade deles seguirem um mínimo. Por exemplo, ter o plano de contingência. Nesse caso, desse município, ele não funciona, não tinha um plano de contingência. Da mesma forma, ter o órgão municipal de defesa civil. Ter o órgão municipal de defesa civil é essencial. Então, ter ali profissionais que estão dedicados a acompanhar os sistemas de alerta, etc. O município também ele pode aderir, utilizar sistemas de alerta que existem. Os sistemas de alerta, eles são essenciais, porque eles salvam as vidas, né? Então, muitas vezes, muitos riscos, eles são, de certa forma, tolerados até um determinado momento. E quando a gente alcança esse limite, né, é preciso adotar o limite do risco, né? Então, quando o risco ele fica um risco que não pode mais ser tolerado, ele tem que ser, que isso é o gerenciamento do risco, né, ou a administração do risco. Eu preciso sair daquela residência, por exemplo. Então, é essencial que o cidadão saiba. Não adianta fazer um plano, colocar uma rota de fuga, se as pessoas que estão naquele território, se elas não sabem que aquela rota de fuga deve ser utilizada, né? Se eles não têm conhecimento disso. Então, eu acho assim, há um grande desafio, são muitos municípios, muitas atribuições, né? Nós estamos acompanhando, mas o processo também é uma questão. O processo judicial, ele tem um tempo, né? Ele é lento, às vezes ele é, de certa forma, incompatível com a necessidade de lidar com o desastre, né? Então, o Ministério Público tem se valido de todo o recurso, toda a possibilidade que ele tem de jurídica, por exemplo, essa que foi colocada pela professora Fernanda, que é a precaução. A precaução está na lei de desastre, ela fala que a incerteza ela não deve impedir a adoção da medida. Se a medida no final for além do necessário, mas a medida tem que ser adotada. Eu não posso ficar esperando, né, que a situação, que o desastre aconteça. Eu preciso agir, até porque a prevenção, além dela salvar as vidas, ela é muito mais econômica. É bem mais razoável adotar uma providência, ainda que aquilo vá ter um custo, para evitar que o desastre aconteça, né? Que o desastre é a pessoa, porque eventualmente você não tem ninguém, a chuva vem, leva, destrói. É um desastre, teve um efeito econômico, né? Mas não tirou a vida das pessoas. Mas além disso, ela tem de fato esse aspecto da economia. É muito melhor prevenir do que depois reconstruir. E tem valores que são perdidos, né? São irrecuperáveis, né? Então é preciso lidar de forma preventiva, de fato. E tem também a questão, doutor Francisco, da qualidade de vida das pessoas que estão vivendo em áreas que são de risco, né? Muitas vezes por obras mal executadas que vão propiciar que aquela região ele vire uma região de inundação
ou por desastres, no caso de mineradoras, né? Como garantir o direito de qualidade de vida dessas pessoas? Como é que o Ministério Público atua nesse sentido? Pois é, Laura, é isso que nós estamos falando aqui, né? Desde o primeiro bloco, né? Nós estamos pensando nessa organização, a começar pelo quê? Para se dar qualidade de vida e se prevenir, né, um risco maior das perdas humanitárias. Né? Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam, né, do risco que correm, né? Que as administrações saibam administrar esses riscos, que a política pública funcione para informar, que funcione para educar. É importante falar da educação, né? Eu me lembrei agora, escutando a professora Fernanda, dos marcos de Hyogo, de Sendai. Eu gosto muito do Japão e gosto muito da política pública lá desenvolvida, que é muito pragmática, né? Começa da escola, isso passa a incorporar a vida das pessoas, porque o risco está presente, as pessoas são informadas e crescem aprendendo sobre ele. E vão desenvolvendo estruturas, inclusive de tecnologias, de medidas estruturantes, né? Para reassentar comunidades inteiras que possam ser acometidas ali por uma situação de algum evento que possa provocar desastres. Então, isso vai acomodando as pessoas, inclusive do ponto de vista psicológico, né? Nós conversamos com vários profissionais da política pública, né? Nós conversamos com os profissionais do clima, do CEMADEM, da CPRM, né? das questões de movimentações de massas, das setorizações que já existem no país, né? Com professores das universidades, da fundação. Conversamos também com quem se encarrega da psicologia, né? De atenção a desastres, que é a primeira desestrutura, né? As pessoas não estão preparadas para perder os seus entes queridos, para perder muitas vezes um patrimônio conquistado a duras penas, a muita força. Então nós precisamos começar, eu diria isso, para que as pessoas tenham essa qualidade, elas precisam estar bem informadas desde tenra idade, nas escolas e nos espaços públicos, e que essa política pública seja discutida, né? Como estamos fazendo aqui no dia de hoje. É preciso falar sobre isso, porque isso nos acomete, dependendo de onde estamos. É a chuva que vai nos acometer, é a inundação, ou é o desastre de outra ordem. Então, isso eu acho que o Ministério Público pode estar ao lado da população, ao lado dos municípios, do Estado, para que estejamos cada vez mais reorganizados, inclusive para ter qualidade de vida, mesmo com essas potencialidades, né, que são assim intangíveis algumas vezes por nós, principalmente nesse momento de mudanças climáticas, né? Veja, por exemplo, para finalizar aqui, conversando com o Coronel Sandro, da Defesa Civil, que é um grande parceiro, a gente vem percebendo que esse ano o estado de Minas Gerais está muito acometido por granizos. E, às vezes, isso traz uma dificuldade porque o município não estava com aquela perspectiva. Estava, por exemplo, a cidade de Muriaé estava com a perspectiva de inundações, que já é uma realidade, mas não de granizos, né? Então, é preciso estar trabalhando com isso todos os anos, evoluindo esses protocolos para que a gente seja cada vez mais resiliente e tenha melhor qualidade de vida. Falando do protocolo, professor, uma nova etapa, né, desse projeto de enfrentamento de desastre vai ser feita no ano que vem. Quais devem ser as ações? Então, Laura, o protocolo precisa sair chegar até os municípios, né? Uma política pública, ela não é só o instrumento formal, ela é toda a relação, ela não é um caminho linear, né? Você formulou, vai ser executado como tal. A implementação é complexa, esbarra em diversos processos, impedimentos, limitações, que torna difícil a sua implementação. Partindo desse princípio, a gente tem um protocolo, que é um caminho, o que a gente analisou do que aconteceu com Santa Maria e com Carangola, e depois também o que a gente viu no ano passado, quando quase 400 municípios decretaram estado de calamidade, é que ainda há pouca consciência, talvez, por parte dos administradores públicos municipais, das suas responsabilidades em termos da prevenção do uso dos instrumentos
políticos e jurídicos que tem para construir estruturas para poder enfrentar. Sabemos que essas dificuldades orçamentárias provenientes do corte que vem acontecendo é um fator dificultador, mas algumas ações preventivas são baratas e fáceis de implementar. Então, para o próximo ano, a ideia é que a gente vá a campo, que a gente converse com as administrações municipais, apresente o protocolo. É lógico que ele é um patamar mínimo, tem a legislação que o município precisa cumprir, e o protocolo são orientações que podem ajudar a prevenir e mitigar, não mitigar na totalidade, porque tem eventos que estão acontecendo, como relatou o Dr. Francisco, o caso de Muriaé, se preparou para inundações, veio o granizo. Mas, de qualquer forma, é melhor você se estruturar, se preparar, e o protocolo faz isso. E a ideia é levar ele até os municípios. Então, é um projeto de imersão, que a ideia é que nós iremos um professor, um pesquisador e estudantes para conversar, fazer um estudo prévio das condições do município, daqueles que nós iremos trabalhar, para ver o que eles já têm, os seus riscos, para a gente dizer, olha, o protocolo pode te ajudar aqui, 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 se você construir isso, isso e isso. Então, não é um remédio para todos os males, não é uma panaceia, mas é um ponto de diálogo, de responsabilização do ente público na prevenção aos desastres naturais. Então, essa é a ideia para o próximo ano. Perfeito. Doutor Leonardo, e de que forma que os municípios podem ser estimulados ou compelidos, né, a adotar essas medidas estipuladas pelo protocolo? Eu acho que o protocolo, ele em si é um estímulo, não é? Porque os municípios vão receber uma orientação que foi construída em razão de casos que estavam sendo acompanhados pela Fundação João Pinheiro e por uma instituição, né, do SCOL, né, de renome da Fundação, para poderem lidarem com essas questões. Naturalmente, além do estímulo, não é, que a lei já também estabelece, porque ela impõe, né, mas nos casos em que isso não for feito de forma voluntária, o Ministério Público deverá atuar por uma obrigação legal que ele tem, né, no sentido de exigir. O material da Fundação João Pinheiro, ele está muito alinhado com o material de apoio do Ministério Público, né, das coordenadorias várias que foram citadas pelo Dr. Francisco, em especial, no meu caso, a Coordenadoria de Habitação e Urbanismo, o material é bastante convergente, né? Então, nós tivemos a oportunidade de receber o protocolo, colaborar com algumas proposições, e nessa ocasião foi uma oportunidade feliz a gente perceber que o trabalho de pesquisadores, né, de professores que lidam e dos estudantes com essa questão que estavam acompanhando os municípios, ele tinha bastante afinidade com o que o próprio Ministério Público já vinha desenvolvendo. Naturalmente, a gente bebeu da água do protocolo, então o nosso material também ele ganha muito porque ele tem a oportunidade de ser aperfeiçoado, e ele foi, né, para poder lidar e levar ao promotor também, o promotor da comarca, que é o promotor que está na cidade, os instrumentos, né, e os mecanismos para que ele possa lidar com essa questão dos desastres. E como é que a população pode cobrar, né, as ações que, no caso, o município, o Estado ou a Federação não estiverem cumprindo nesse enfrentamento? Essas políticas, essa em especial, é uma política que tem até por uma disposição normativa, tem um caráter participativo. Então a população, na verdade, isso é essencial ao sucesso, por exemplo, de um plano de contingência. Como eu mencionei, se eu não souber o que tem no plano, se eu não for treinado ou não for minimamente orientado, e também consultado para que o plano seja construído. Então, a população, de certa forma, ela acompanha. E grande parte das atuações do Ministério Público hoje, nesse campo, se dá em razão da provocação de um cidadão. Via de regra, um cidadão percebe um problema relacionado à questão do desastre, ele é vítima, por exemplo, ele sofre com aquilo, ou ele acompanha e ele comunica ao órgão do Ministério Público pedindo que o órgão adote providências. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui mais uma vez, doutor Francisco, professora Agnes, professora Fernanda, muito obrigada, viu? E a você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP, a gente volta em breve com Além das Montanhas.